se quiser fazer pergunta, fique à vontade. Pode perguntar, porque o meu objetivo aqui é esclarecer as dúvidas de todo mundo. Vamos falar sobre os ETs, então vamos falar sobre os ETs, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante deixar claro, né? Todos nós temos que ter consciência que esse ano de 2024 é um marco muito grande nessa questão da ufologia, tá bom? Por quê? Porque está acontecendo muita coisa que a mídia grande não está mostrando, mas tem muita coisa importante acontecendo no nosso planeta relacionado à vida dos extraterrestres, tá bom? Então, assim, vamos falar um pouquinho do Brasil, né? O governo brasileiro disponibilizou 600 documentos sobre casos de extraterrestres, sobre OVNIs, tá? Esses 600 documentos estão disponibilizados na Biblioteca Nacional. Então, qualquer pessoa pode acessar, eles são de domínio público. Então, se você quiser, você pode entrar no site da bibliotecanacional.gov.br, aí você tem que fazer o login, se cadastrar lá, e na barra de pesquisa é só colocar OVNI. E aí vão ter 600 documentos de aproximadamente 40 anos de registros de avistamentos só aqui no Brasil. Então, alguns desses documentos têm fotos, alguns têm vídeos, alguns têm depoimentos. Então, assim, aí eu fico pensando, né, se eles disponibilizaram 600, imagina o que não está disponibilizado sobre a vida extraterrestre, né? Então a gente precisa ficar bem esperto que hoje, nos dias de hoje, se a gente falar extraterrestre não existe, é a mesma coisa que você afirmar que a Terra é plana, tá? A semana passada teve a segunda audiência no Congresso americano, ela foi transmitida ao vivo pelo YouTube, ela teve uma duração aproximada aí de 2 horas, com depoimentos de oficiais de alta patente, né, do Exército Americano, a maioria da Marinha, né? E fazendo relatos, dando seus depoimentos sobre o avistamento de OVNIs e também sobre a conduta que as Forças Armadas americanas têm em relação a abafar os casos, em não divulgação, né? E sempre deixar isso no nível de cota. Então, é bem interessante porque eles estão vindo à tona, estão vindo a público. É a segunda audiência que teve no Senado americano, só esse ano, falando sobre extraterrestres. E o bem interessante também que também teve audiência pública no Congresso mexicano, abordando esse tema, falando sobre esse assunto. Então, muitas coisas estão aparecendo, muitas coisas estão vindo à tona. E eu sempre falo para as pessoas, comecem a olhar mais para o céu. Comecem a olhar para o céu, porque a gente consegue ver algumas luzes que não estão ali. E é o que eu digo, quando a gente começa a prestar atenção no céu da janela da nossa casa, não é só olhar, é prestar atenção. A gente começa a identificar, olha, a lua nasce aqui, se põe ali, aqui tem tal estrela, aqui tem a outra estrela, e de repente, quando a gente começa a prestar atenção, é sempre assim, em menos de 30 dias você vai ver uma luzinha que não estava ali. Fala aí, essa luz nunca apareceu, essa luz não faz parte desse cenário. E aí, quando você começa a tirar uma foto, ou até mesmo gravar um vídeo, você se aproxima, dá um zoom, você começa a ver essa luzinha se mexendo, você começa a ver que essa luz, ela muda de cor, ela é azul, ela é verde, ela é amarela, e estrela não tem essas tonalidades, tá? Então, a gente tem que começar a prestar atenção mais pro céu, olhar mais, que a gente vai identificar muita coisa aí aparecendo, tá? Outra coisa que é importante é a gente começar a entender que a gente não está só mesmo. E tirar essa ideia de que extraterrestre é aquele bicho-papão que veio aqui para prejudicar a gente, que eles vieram dominar o planeta Terra. Pelo contrário, né, eles já estão aqui no planeta Terra há muito tempo, né, há milhares de anos, e a gente tem que começar eu sempre falo, né, prestar atenção na história, né, nos indícios que sobraram arquitetônicos, nos desenhos, nos hieroglifos, nas gravuras, nas esculturas, em tudo isso. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente vai ver em épocas diferentes, no continente americano, principalmente, né, nas culturas asteca, maia e inca, a gente vai ver muita coisa. E muitas dessas coisas, elas batem com as escrituras sumérias, que é do outro lado, ali no Oriente Médio, então na Ásia Menor. Então, assim, a distância é muito grande e você vê as mesmas coisas. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, a gente tem que abrir os nossos olhos, tirar o véu e entender
que esses seres estão aqui. E eles não são aquelas coisas de Hollywood, sabe? Que vieram para destruir o planeta, para pegar o planeta Terra. Porque se eles quisessem, já teriam feito isso há muito tempo. Eles estão aqui, a grande maioria deles, é para nos ajudar. Tá? Quem está destruindo o planeta, na realidade, somos nós, seres humanos. A gente não precisa de ninguém de fora para vir atrapalhar aqui a nossa vida. A gente não precisa vir de ninguém de fora para vir destruir a Terra. A gente mesmo já está fazendo isso, né? Então, esses seres, eles estão vindo, essas luzes estão aparecendo, o governo já está começando a se mexer, tendo que colocar, dar satisfações, explicar o que está acontecendo, porque logo, logo eles vão aparecer. Ah, quando vai ser isso? Tem algum prazo? Não, não tem prazo. Muitas pessoas estão começando, assim como eu canalizo, contato um andromedano, que é integrante do Comando Ashtar, muitas pessoas estão começando a estabelecer contatos, principalmente nos últimos anos, com arcturianos, pleiadianos, sirianos e seres de outras nacionalidades, de outras civilizações, digamos assim, que são seres de muita luz e que estão passando mensagens para a gente. E o que eles dizem é que eles estão interferindo para ajudar e que logo eles vão aparecer. Quando é esse logo, pelo menos a informação que eu tenho do Sherman, que é um andromedano, ele diz o seguinte: a gente não tem uma previsão. Pode ser daqui a 5 dias, 5 meses, 50 meses, 5 anos, ou 50 anos. Porque não depende só deles, depende da gente também, né? Porque a hora que esses seres aparecerem, nada vai ser mais como é até agora. Quando a gente fala, né, de despertar espiritual, de despertar consciencial, as pessoas acabam achando que isso tem a ver com religiosidade. E tem, de uma certa forma tem, mas não da maneira com que as pessoas acreditam que é seguir alguma doutrina, seguir alguma religião. Ao contrário, o despertar consciencial e o despertar espiritual é deixar de seguir essas doutrinas, é deixar de seguir essas religiões, é entender que existe uma fonte infinita e criadora que gerou todo o universo e retomar esse poder que nós tínhamos de conexão direta com essa fonte de energia. É uma fonte de amor, é uma fonte de prosperidade e que, infelizmente, as religiões acabaram tirando da gente essa conexão direta com a fonte, porque essa conexão é uma conexão que dá muito poder para o ser humano. E, infelizmente, porque a gente conseguia se conectar direto com a fonte, direto com o que a gente chama de eu superior, que é o nosso canal de conexão direta com essa fonte que criou o universo, que a gente pode chamar de Deus, foi tirada, principalmente durante o período da Inquisição, que durou praticamente 1000 anos, foram 970, 980 anos. Então a gente foi perdendo isso. E aquelas pessoas que se atreviam a manter essa conexão foram parar na fogueira. Então, por uma questão de sobrevivência, a gente acabou bloqueando a nossa glândula pineal, que não é misticismo, é um órgão que a gente tem, é uma glândula que a gente tem dentro do cérebro, que faz a gente se conectar através da telepatia, que faz com que a gente abra os nossos olhos, nosso terceiro olho, e enxergue seres de dimensões paralelas à nossa, ou da quarta dimensão. A gente perdeu essa habilidade que é da natureza humana por convenções religiosas. Então, quando a gente fala de extraterrestre, para eles virem para cá, é porque, primeiro, a gente tem que se desapegar dessas crenças religiosas, que independente da sua religiosidade, ou de você ser ateu ou não, todos nós vivemos dentro de uma sociedade, e essas crenças, que eram inicialmente religiosas, elas passaram a ser crenças sociais. E essas crenças sociais estão extremamente arraigadas. Então, a hora que um extraterrestre, ou vários extraterrestres aparecerem aqui, vão colocar por baixo uma série de informações distorcidas que nós estamos recebendo há séculos. Então, a demora do surgimento deles, a demora do aparecimento deles é justamente porque nós, seres humanos, não estamos preparados. Mesmo que a gente queira revê-los, eles estão enrolando um pouquinho por isso. Porque muita gente que tem uma mente muito limitada, muita gente que ainda se apega de muito a essas escrituras, a esses livros, quando verem a verdade, é capaz de causar um caos no planeta. Então, primeiro a gente tem que tirar esse véu social, religioso, que está incrustado na nossa sociedade, para depois eles poderem aparecer. Então, quando eu vejo muitas coisas acontecem, eu sempre vejo o comentário: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Bacana, Jesus está voltando. Mas como vai ser a hora que ele aparecer? As pessoas vão acreditar?
Será que ele já não voltou? Será que ele já não vive entre nós e ninguém consegue ver? Ou, e se ele vier mesmo, como algumas escrituras dizem, né, que ele vai vir na sua forma original, e essa forma original não for um homem barbudo com um cajado na mão? E se ele vier dentro de uma nave? E se ele vier numa forma espiritual ou na forma de um extraterrestre? Como será a reação dessas pessoas? Será que as pessoas estão preparadas para receber isso? Não. Então, acho que é por isso que eles não estão aparecendo ainda. E é importante a gente falar sobre extraterrestre, é importante as pessoas entenderem que eles existem, que eles não são esses monstros de Hollywood. Eles têm forma física, muitos deles diferentes da gente, sim, mas a forma física deles é diferente, mas eles são seres de extrema luz, de muito amor. E a gente precisa mudar também a nossa maneira de se relacionar uns com os outros, né? E aí eles falam assim, se vocês matam uns aos outros porque um tem um tom de pele mais escuro, imagina a hora que aparecer um ET com uma guelra, com uma pele verde. Como que vai ser? Né? Então a gente precisa começar a mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. E em relação a essas guerras que estão acontecendo, no Oriente Médio, o Sherman me orientou da seguinte forma: não tomem partido de nenhuma das duas, de nada. Não tomem partido dos palestinos, não tomem partido dos israelenses, não tomem partido. Porque o que está acontecendo lá, o que a gente está vendo, ele diz que não chega a 1% do que está acontecendo de fato. Que essa questão, ela é milenar, mas assim, centenas de milênios de anos. Essa região toda do Oriente Médio tem problema. E a gente consegue até centenas de milênios de anos, a gente não consegue, mas assim, se você for estudar os últimos 5, 6, 7 mil anos, a gente vai conseguir ver que a região do Oriente Médio é uma região tensa de guerras que já faz bastante tempo. Então, a gente precisa entender que a gente está vendo só um pedacinho do que está acontecendo. A gente não tem noção do que está rolando de verdade. Então, eles dizem o seguinte, que esse ano de 2024, a quantidade de naves ancoradas na atmosfera do planeta Terra para a nossa proteção é gigantesca. Eles mais do que quintuplicaram a quantidade de naves. Boa parte delas está ancorada na região do Oriente Médio. Até o ano passado eram 7 ou 8 naves. Hoje são dezenas, centenas, se bobear, de naves. E quando eu falo de naves, são naves grandes. Eu não falo daquelas naves menores, que eles chamam, que a gente chamaria de naves de reconhecimento, que são aquelas pequenininhas que às vezes a gente vê uma esfera, uma nave charuto. Não, são naves grandes que elas funcionam como se fossem porta-aviões, né? Só que são naves, e dentro delas existem naves menores de reconhecimento. Então, tem dezenas dessas naves maiores ancoradas na atmosfera do planeta, boa parte concentrada ali naquela região do Oriente Médio, justamente para poder conter o que está acontecendo. Em relação ao que está rolando na Rússia, com a Ucrânia, ele diz o seguinte, que ali é menos tenso do que o que está acontecendo no Oriente Médio. É uma guerra mais humana, né? E ele diz que está muito envolvida com essa questão de ego de 2 presidentes e alguns, né, eu não gostaria de entrar muito nessa questão política, porque não é o foco aqui da live, mas tem muita gente ali envolvida para alimentação de ego, né, tanto não só da Rússia e da Ucrânia, mas também de outros países, tentando se manter o poderoso, o chefe master, o dono do mundo, e essa questão da guerra da Rússia e da Ucrânia é uma questão de egos, que já poderia ter sido resolvida há muito tempo, aliás, não precisaria ter chegado até onde chegou, mas está desse tamanho pela questão do ego humano. E que eles dizem o seguinte, que o grande problema da humanidade é exatamente esse, o ego. Porque o ego faz o desejo de manter o poder. O ego faz com que as pessoas queiram o tempo inteiro estar se auto-afirmando. Eu sou melhor, eu sou bom, eu tenho mais força. Então, poderia tudo já ter sido resolvido, nem era para ter acontecido, mas é essa questão do ego mesmo. Então, eles falaram que está mais ou menos sob controle, que para a gente ficar tranquilo em relação ao ataque atômico, que não é para pensar em bomba atômica nem em míssil, porque eles de fato me interferem. Eu já vim falando isso há muito tempo, já faz uns 3 anos, desde que começou essa guerra na Ucrânia, né? Já faz mais de 1000 dias isso, né? Ou seja, faz quase 2 anos e meio já que está essa guerra aí. E desde o começo, o Sherman vem me orientando e dizendo, fiquem tranquilos em relação à bomba atômica, a míssil atômico, porque isso não vai acontecer. Podem até disparar,
mas não vai surtir efeito porque a gente vai interferir. E foi muito interessante, porque no Congresso americano, na audiência que teve a semana passada, um dos militares disse o seguinte, que os extraterrestres, eles de fato interferem na tecnologia deles. E interferem mesmo, porque eles não querem nem testes nucleares, que dirá que disparem um míssil. A Rússia já tentou disparar um foguete, um míssil atômico lá, e não deu certo, ou foi teste, alguma coisa assim. A Coreia do Norte, há um ano atrás, também foi fazer teste ali atômico, que até acabou fechando o espaço aéreo do Japão por conta disso, e não deu muito certo. Eles acabaram tentando e não tiveram sucesso. Por quê? Porque essas naves elas estão ali para impedir que esses mísseis sejam disparados. E no caso de haver algum disparo, eles vão neutralizar esses mísseis, essas armas atômicas, porque não vai chegar a tocar no solo, porque eles não vão permitir. Porque eles são bonzinhos? Não, não é só por isso. É porque essas armas elas têm um poder muito grande de destruição, e também a radiação é muito forte, e isso acaba interferindo não só na dimensão do planeta Terra, mas também em dimensões paralelas e espelhadas. E nós vivemos na superfície do planeta. Existem inúmeras civilizações intraterrenas e subaquáticas que vivem aqui também. Nós não somos os únicos habitantes. Existem civilizações dentro do planeta. Existem civilizações nas fossas abissais que tem no fundo dos oceanos. E esses testes atômicos e essa energia atômica, ela acaba interferindo na vida desses seres. E a energia, ela acaba vibrando de uma tal forma que ela acaba interferindo em dimensões paralelas. Ah, existe dimensão paralela? Existe. Nós ainda não temos tecnologia suficiente para entender para provar aonde estão essas e nem quantas são essas dimensões paralelas, mas a física, cientistas já entenderam que existem dimensões paralelas à nossa. E essas dimensões são afetadas por essa energia atômica, porque ela tem um poder de destruição muito grande. Então, a gente pode ficar tranquilo em relação a isso, tá? E por que eu falo isso? Porque é importante a gente não vibrar a energia do medo, tá bom? É importante a gente vibrar a energia da confiança, né? A gente vibrar coisas positivas, mais do que nunca, porque a gente está passando por um processo aqui no nosso planeta de cocriação muito forte. Aquilo que a gente deseja, pensa, se concretiza, se materializa, acontece com muito mais facilidade do que o ano passado. Então, a gente tem que aprender a identificar essas energias. Todo mundo tem que ficar atento naquilo que pensa, fala e sente ao mesmo tempo. Tudo aquilo que você pensar e estiver aliado com aquilo que você fala e com aquilo que você sente, vira como se fosse uma ordem mágica. Acaba acontecendo. As energias do planeta estão muito diferentes e a gente tem que aprender a se adaptar a essa nova ordem, a esse novo tipo de energia que o planeta Terra está vibrando, que é a energia da cocriação. Então, quando eu estava conversando com o Sherman e ele fala sobre essa energia da cocriação, eu até coloquei aqui no canal falando sobre a cocriação, é porque ela está muito forte. Então, quando a gente estiver diante de uma guerra ou de qualquer situação individual, a gente tem que prestar muita atenção, porque aquilo que a gente falar, alinhado com o nosso sentimento e o pensamento, vai acontecer, se materializar de uma forma extremamente rápida. Tanto coisas boas, quanto coisas ruins. Então a gente tem que ficar muito atento, prestar muita atenção naquilo que a gente está vibrando, porque é mais daquilo que a gente está atraindo para a nossa vida, tá bom? E isso é o conselho que esses seres de quinta, sexta, sétima e oitava dimensão estão passando aí pra gente, e cada vez mais eles estão batendo muito nessa tecla. Cocriação, 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 não tenham medo, fiquem tranquilos, comecem a enxergar as coisas sem essa questão da religiosidade, comecem a questionar as coisas, comecem a entender que nós estamos presentes aqui na sua vida, na vida de vocês, nós não somos o bicho-papão, nós estamos aqui tentando ajudar o planeta Terra. E isso é muito importante que a gente tenha consciência disso. Esses seres são nossos aliados. Esses extraterrestres, que são a grande maioria, estão aqui para nos ajudar, né? Tomem muito cuidado com tudo aquilo que está relacionado à tecnologia também, porque essa questão da tecnologia, ela é dual, tá? Toda tecnologia que a gente tem aqui na Terra, o que é ser dual? É você poder utilizar para coisa boa e para coisa ruim.
É que nem a internet, né? A gente pode usar a internet para falar coisas boas, para estudar, para pesquisar, e usar a mesma internet para falar sobre disseminar fake news, falar sobre ódio, para atacar o terror, né? Então tomem cuidado, por exemplo, com a inteligência artificial. Muitas pessoas vão acabar ficando preguiçosas e vão parar de pensar. Vão jogar lá um tema, vem um assunto, copia, cola e vai aceitar isso como se fosse verdade absoluta. E muitas vezes já foi comprovado isso, que a inteligência artificial erra, né? Tomem cuidado também com as informações rasas. A gente tem que procurar entender que a gente precisa se aprofundar mais nas relações, nas informações, a gente precisa ler mais, né? Só julgar o livro pela capa não funciona, a gente tem que se aprofundar. As coisas estão sendo muito rápidas, as informações, quando são muito rápidas, elas não têm profundidade, elas não ensinam a gente. E a gente tem que começar a ser um pouco mais à moda antiga, sabe? De procurar deixar um pouco a velocidade de lado e começar a obter conhecimento mais profundo. A gente tem que começar... obrigada pelas florzinhas, Ângela. A gente tem que começar a voltar a ser como antigamente, a voltar a conversar com as pessoas. Outro dia eu fui num barzinho com a minha filha comer um espetinho, e aí eu vi, assim, mesas com 5, 6 pessoas, e eu olhei, assim, cada um no seu celular. Aí, de repente, as pessoas só se uniam para fazer a selfie. Aí eu olhei e falei assim, eu vou sair da minha casa, gastar combustível, gastar perfume, gastar batom, gastar base para ficar no celular lá com um monte de gente em volta que eu poderia estar conversando e as pessoas ali nas redes sociais. Por que saiu de casa então? Né? A gente tem que retomar essas coisas antigas, porque isso é importante, faz parte do nosso desenvolvimento espiritual, faz parte do nosso desenvolvimento, da nossa evolução consciencial. A gente tem muito o que trocar com as pessoas, de conhecimento, de histórias, de vivência, e a gente está perdendo isso. E a gente tem que retomar esse contato humano, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. E a gente está perdendo essa oportunidade. Gente, a gente tem que ter um pouco mais de disciplina e voltar a conversar. Né? Eu sou terapeuta, e eu trabalho com terapia de vidas passadas, e mais umas terapias que eu faço com os extraterrestres, e hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente hoje, né? E aí eu virei para ela e falei assim, ela estava discutindo pelo WhatsApp com o crush dela, eu falei, pelo amor de Deus, como é que você vai fazer uma DR por mensagem de texto? DR a gente tem que conversar olhando no olho, para você poder ouvir, porque você bota metade de mensagem de texto em emoji para expressar os seus sentimentos. Sentimentos a gente expressa pelo gestual, pela expressão facial, pelo olhar. Como que você vai conversar assim? Gente, vamos retomar esse contato humano, porque é isso que faz a civilização terrena ser diferente da civilização dos outros planetas. Entendeu? A gente tem que voltar a se conectar como ser humano. Usar a internet como uma coisa positiva. Olha, eu quero conversar com todo mundo? Tá bom, estou usando aqui a live para conversar com todo mundo. Beleza. Mas, na hora que eu vou conversar com as pessoas da minha família, por que ao invés de ficar falando pelo celular, por texto, eu marco um almoço? Vem almoçar aqui em casa no domingo. Entendeu? A gente tem que retomar isso, tá? Vamos lá. Amei a técnica do Vortex. Já vou começar a fazer hoje. Do Vórtice da Prosperidade, né? Essa técnica, ela é muito bacana. Eu fiz um desdobramento, né? Astral, que é uma das técnicas, né, das terapias que eu desenvolvi, e aí eu fui para dentro de uma nave do Comando Ashtar, da nave mãe do Comando Ashtar, e aí eu conversei com os seres, falei assim, olha, você tem alguma coisa aí para ajudar na prosperidade, né, que a gente está precisando? E aí apareceram, eu não me lembro se eram 3 ou 4, eles eram translúcidos, e eles tinham uma energia dourada muito grande, e eles eram enormes, eles tinham pescoço comprido, rosto comprido, eles eram compridos, magros. E eles olharam para mim e eu senti uma energia de amor tão grande, e aí eles me ensinaram a fazer esse movimento. E aí, eu não sei te descrever, aí, foi assim, incrível. E aí eles viraram para mim e falaram assim, a única coisa que a gente te pede é que você ensine o maior número possível de pessoas a fazer esse vórtice, porque a Terra precisa. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei e aí eu falei assim, eu preciso gravar um vídeo, né? E aí eu gravei esse vídeo para passar para vocês.
E eu fiquei muito feliz, porque foi um vídeo que deu mais de 70 mil visualizações. Se 1% disso daí instalar o Vórtice da Prosperidade, eu tô muito feliz. Eu já me sinto assim com missão cumprida. E eu tô até com vontade de... Eu até hoje mesmo estava pensando, eu falei, eu preciso voltar lá, conversar com eles de novo e ver o que eles podem trazer de novo aí pra gente. Vamos lá. Essa técnica pode ser realizada todos os dias? Bom, a orientação que eles me deram foi a seguinte, que você instala uma única vez já é o suficiente. Mas, às vezes, você já tem que começar a prestar atenção em pequenas coisas simples do seu dia a dia. Porque quando você instala esse vórtice, você tem que começar a perceber que aconteceu alguma coisa boa e agradecer. Quando você entra nessa coisa boa e agradece, no dia seguinte acontece outra, no dia seguinte acontece outra, no outro dia acontece de novo. Eu fiz eu instalei esse vórtice, eu fiquei acho que uns 25 dias, todos os dias eu parava, estava no meio do meu trabalho, acontecia alguma coisa muito bacana para mim, seja na parte profissional, na vida social, parte financeira, aconteceu alguma coisa muito legal, que eu tinha que parar e comemorar. Eu falava, obrigada, 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 seres benevolentes da luz, muito obrigada. Aí eu parei de fazer isso. Quando eu parei de fazer isso, não aconteceu mais. Aí eu peguei e falei assim, tem que instalar o vórtice de novo, tá? Então, instala um dia e aí começa a prestar atenção nas pequenas coisas e ser grato de coração e sentir a alegria, que aí isso começa a replicar diariamente na sua vida. Se algum dia você esquecer ou você, tá normal, já acostumei com essa coisa boa, que a gente acostuma rápido com coisa boa, e você parar de fazer isso, ele talvez, foi pelo menos o que aconteceu comigo, ele parou de fazer efeito, então você reinstala ele novamente, tá? Mas assim, é para instalar uma vez por dia, uma vez no dia só, e aguarda uns 2, 3 dias. Se você não conseguiu perceber nada de diferente, nenhuma coisa boa acontecendo, aí você reinstala, tá bom? Mas não precisa fazer todo dia não, tá? É essa dica aí que eu tenho. Agradeça sempre que você perceber algo pequeno que seja, agradeça, porque isso faz parte da prosperidade, é a gratidão. E quando você fizer esse movimento, se concentra só no movimento, que é o suficiente, não precisa mentalizar nada. Por isso que eles faz a respiração, que é para acalmar o coração, né? E quando você acalma o coração e você, como é que se fala? Você acaba concentrando na respiração, você dá uma desligada um pouco da mente, né? Do seu dia a dia, dos compromissos, das responsabilidades. Então a respiração, ela funciona para isso. Então, quando você faz aquela respiração, né? 3 vezes, inspira, segura e solta, você dá uma trabalhada aí no seu cérebro, ele dá uma acalmada e aí você consegue fazer um movimento. E aí depois você instala aquela energia. Eu li todos os relatos, todos os comentários a respeito desse vórtice e eu vi muita gente que tem que é mais sinestésica, né? Muita gente que tem a sensibilidade física mais aguçada, fazendo relatos que sentiram a energia na mão, que sentiram um bem-estar muito grande. Então, faz aí que é legal, vale a pena mesmo. Imagina, Sil, qualquer dúvida que você tiver, pode perguntar aí que eu tô aqui para responder mesmo, tá bom? Alguém quer perguntar mais alguma coisa falando nisso? Tipo, enquanto isso eu vou tomar uma água. Coloca aí para mim. Vamos conversar comigo, não é só eu tô falando. Chegou a hora, Paula? Então tá bom. A Celi está perguntando quantas vezes pode fazer. Quantas vezes você sentir necessidade? Não tem... Isso foi o que eu falei agora há pouco, né? Isso vale para a Celi e para a Paula também. Instala uma vez, tá? E espera 1 ou 2 dias para ver. Mas a gente tem que começar a prestar mesmo atenção nas pequenas coisas que acontecem no primeiro dia. E sempre que alguma coisinha boa acontecer, por mais simples que seja, é uma coisa boa, agradeça. Que aí isso vai acontecendo, ó, numa espiral. Todo dia vai acontecendo uma coisa boa. Todo dia, 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 todo dia. Eu fiquei acho que uns 25 dias, eu instalei, eu fiquei uns 25 ou mais dias só agradecendo. Todo dia acontecia alguma coisa boa, eu parava para agradecer e ir embora, né? Aí eu parei e agora eu tive que reinstalar de novo. Exatamente, Paula, agradecer sempre. A Paula, como se ativa? Eu gravei um vídeo, Paula, que eu explico direitinho como que você faz o processo de ativação,
tá? Primeiro, ele consiste de uma respiração. Primeiro, ele consiste de uma respiração, que é para acalmar o seu mental, e aí você vai trabalhar com a mão, né? Você vai fechar a mão como se fosse um lequezinho assim, e você vai fazer um giro com o braço esticado aqui na lateral do braço direito, tá? Esticado aqui na lateral do rosto, o braço duro, esticado, você vai fazer um movimento espiral, 21 vezes no sentido horário. Quando você terminar, e aí você vai aumentando, você vai começar mais devagar e vai aumentando a velocidade gradativamente, 21 voltas. Terminou, você põe a mão aqui no centro do peito, é a mão direita, a esquerda em cima, inspira profundamente, aí você instala esse vórtice, tá? Eu gravei o vídeo aí, tá fixado, é o primeiro vídeo que tá fixado aqui na página, não sei qual é o nome da página, aqui no TikTok, aí tá lá explicando direitinho como que faz, tá? Faça assim, tá bom? Faz e todo dia agradece as coisinhas boas que forem acontecer para você, tá? E pode fazer tranquila, foram seres multidimensionais da 8ª dimensão, a gente tá na 3ª, os caras estão na 8ª. A irradiação de amor deles é simplesmente absurda, são tão benevolentes, viu? De muita luz mesmo, tanto que eles já estão ficando até transparentes, porque quanto mais a gente vai evoluindo, o nosso corpo vai perdendo a densidade, né? Que nem quando a gente morre, fica só o corpo espiritual, ele não tem um corpo físico, o corpo espiritual não tem densidade, aí vai evoluindo, vai subindo de dimensão, até esse corpo espiritual vai perdendo a densidade dele, e os caras daqui a pouco, mais um pouquinho, já são só luz, tá? Então, façam sim, que é muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. Alguém tem mais pergunta para fazer? Posso fazer qualquer horário? Posso fazer agora de noite? Pode sim. A única coisa que é recomendável, e isso vale para tudo, tá? Tudo que for mexer com energia, ou até mesmo oração, a gente tem que sempre trabalhar, fazer essas coisas entre 6 da manhã e meia-noite. No horário da meia-noite às 6 horas da manhã, não é recomendável fazer, tá bom? Porque nesse horário a gente tem um portal de energia negativa aberta, e aí se vem alguns seres involutivos, eles começam a atuar aqui na densidade, ficam muito próximos da gente e acabam interferindo. Então, entre 6 da manhã e meia-noite você pode fazer. Você vai gastar 2 minutos. Eu coloco 3, mas não dá nem 3. 2 minutos, tá feito. Tá bom? Faz sim, não tem problema. Terminar aqui na live já pode fazer. Tá? Vale a pena mesmo. Recebi relatos de pessoas agradecendo no privado. Muito legal, tá? Muito legal mesmo. Pode fazer aí numa boa. Aí, se vocês quiserem alguma dica também, como eu vou ter que me contatar, como vou ter que contatar com eles lá e pedir alguma coisa aí para eles me ajudarem, dá uma dica aí do que eu posso pedir. Dá uma dica. Ai, olha, já passei o vórtice da prosperidade aí para as pessoas. Tem mais alguma outra coisa para ensinar? Tão simples assim, que não seja uma coisa tão complexa, porque eu sei que tem um monte de técnica aí de meditação, por exemplo, mas as pessoas não têm paciência para ficar meditando, né? Eu sei disso. Então, alguma coisa muito simples mesmo, de 1, 2 minutos. Se aí vocês tiverem alguma dica aí, põe aí para mim, porque eu vou perguntar para eles, né? Não custa tentar, vai que dá certo, né? Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma dica, uma curiosidade sobre qualquer assunto, tá? Pode ser de espiritualidade, extraterrestre, o que vocês quiserem, vidas passadas, o que vocês quiserem. Tô aberta aqui para conversar. Às vezes acordo 3 da manhã e fico meditação, então não é bom. Não é bom não, Celisa. Vou te explicar, a Paula quer saber, esses seres são os mestres ascensos? Não, são outras formas de vida, tá? O universo é repleto de formas de vida. Os mestres ascensos são seres humanos, desencarnados, que já ascenderam, estão em processo de evolução espiritual e consciencial muito elevada. Esses seres são outras formas de vida, tá? São de outras estrelas, de outros planetas, de outras galáxias. Por que não é legal fazer de madrugada, 3 horas da manhã? É assim, olha, todos os dias, meia-noite, a abertura de um portal negativo. E ele vai abrindo gradualmente, e quando dá 3 horas da manhã, ele fica totalmente aberto. E a partir das 3:01, ele começa a ir fechando gradualmente, até às 6 horas da manhã. Então, da meia-noite às 6 horas da manhã, esse portal negativo, muitos seres involutivos, muitos seres obsessores, enfim, seres involutivos, eles negativados, eles saem da dimensão que eles estão, que é a 4ª, e vêm pra gente.
Então, 3 horas da manhã, que é o horário do pesadelo, é o horário que todo mundo acorda, é às 3 horas da manhã, é o horário que está o ápice ali, né? 5 para as 3, 3 e 5, 3 e 10, 3 e 5, é o horário do ápice. Então, qualquer coisa que você for fazer esse horário, você vai ter a probabilidade de você ter um ser sem luz ao seu lado é gigantesca. E quando você faz a meditação às 3 horas da manhã, é a pior coisa que você faz, porque você está se desdobrando e muitas vezes nesse processo de meditação aparecem seres se passando por seres da luz. Ok? Então, não medite às 3 da manhã, por favor. Nada nesse horário, tá? Porque é o horário dos ataques espirituais. Esse horário você tem que estar dormindo. E antes de dormir, é sempre bom a gente pedir, né? Para que tenha para os nossos mentores, que protejam a gente e que a gente possa ter uma noite de sono tão tranquila, sem nenhum tipo de ataque, tá? A meditação, tem uma das terapias que eu desenvolvi com Sherman, que é a estrela de Sherman. Na estrela de Sherman, a gente promove a remoção de chips, implantes extraterrestres, remoção de clones, remoção e trazer de volta clones que são feitos da gente. Muitas pessoas têm um dos corpos sutis sequestrados e agora eles fazem hologramas também da gente, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente está fazendo meditação, muitos seres involutivos da quarta dimensão, entenda o seguinte, a quarta dimensão é a dimensão que a gente vai quando morre ou quando a gente está desdobrado dormindo. E muitas vezes quando entra num processo de meditação também. É para a quarta dimensão que a gente vai. A quarta dimensão eu vou falar de uma forma bem simples, vamos dividir ela em 2 pedaços. Um pedaço é o pedaço humano, aonde ficam os espíritos desencarnados, e ali nesse pedaço humano você tem todas as esferas positivas e negativas. Nas esferas positivas seria as cidades espirituais, as colônias espirituais, e nas negativas seria o umbral, enfim. Em vários níveis, ficam todos na quarta dimensão. E o outro pedaço da quarta dimensão, existem seres não humanos, vulgo reptilianos, greys, insectoides, uma série de raças de seres involutivos. Esses seres involutivos se alimentam de energia negativa. Nós, seres humanos, emanamos a energia negativa, o alimento para esses seres. Da mesma forma que os obsessores espirituais humanos precisam dos nossos vícios, e aí não é só bebida, cigarro e álcool, outros tipos de vícios, pensamentos negativos, uma série, eles precisam dessa energia negativa, esses involutivos que são extraterrestres também. Só que eles trabalham num campo macro. Ao invés de ficar ali na nossa orelha obsediando, eles colocam dispositivos de controle na gente, que são os famosos chips. As pessoas acham que elas precisam ser abduzidas, precisa vir uma nave parar na porta da casa delas, elas sair lá e vir um extraterrestre, uma nave abduzir e puxar a pessoa lá, e a pessoa tem que passar por um processo físico. Isso já aconteceu muito. Só que a partir dos anos 2000 isso não acontece mais. Todo o processo agora é feito no nosso corpo espiritual. Então, nós, desdobrados, pegam o nosso corpo espiritual e fazem atrocidades com a gente. E muitas vezes, durante o processo de meditação, e eu já atendi muita gente, principalmente terapeuta, toda zicada, que teve clone feito, corpo sutil sequestrado, tem chip, tem implante, por quê? Porque faz a meditação sem ter um ancoramento com um ser de uma dimensão muito superior, tipo um arcanjo Miguel. Eu confio no meu mestre, no meu mentor espiritual. Seu mentor espiritual, por maior boa intenção que ele tenha, por mais luz que ele tenha, ele também é da quarta dimensão. A mesma dimensão desses extraterrestres involutivos. A diferença é que esses extraterrestres involutivos, eles têm tecnologia de ponta. E o nosso mentor espiritual não tem tecnologia. Então, os nossos mentores espirituais ficam de mãos atadas. É a mesma coisa que você, para enfrentar uma guerra com um míssil atômico, você ali com um estilingue na mão. Eles não conseguem. Então, é importante, sempre que você for meditar, vocês ancorarem
com um ser de dimensões superiores. Pega um arcanjo. Ah, Mestre Ascenso. Mestre Ascenso é um humano que ascendeu. Mas pega um de 12ª arcanjo. Por que eu vou pegar um de sexta se eu posso pegar um de 12ª? Tem arcanjo Miguel, Rafael, Gabriel, Metatron, Uriel. Tem dezenas de arcanjos. Escolhe 1, 2, 3 que são da sua confiança e peça a proteção desses seres de luz. Que aí você pode fazer a sua meditação numa boa. Por que eu estou falando isso? Porque eu atendo terapeutas arcturianas, que agora é moda, né? Arcturiana, é um monte de terapeuta arcturiana, que chega e fala, eu me conecto com o arcturiano. Gente, a primeira vez que eu fui tentar, eu já tinha desenvolvido a estrela de Sherman, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E eu chegava pro Sherman e falava, Sherman, me mostra o que tá faltando. E aí ele pegou e colocou na minha frente, assim, uma postagem do Facebook, terapia arcturiana. Isso foi há 2 anos atrás. Aí, promoção, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, tá travada a live ainda, gente? Ah, Sandra, obrigada pela explosão de fest. Aí, eu falei, Sherman, me ajuda, né? Que eu vou fazer? Aí ele botou essa terapia arcturiana. Comprei o curso. Ah, tá funcionando. Então tá bom. Comprei o curso. A pessoa que estava dando o curso, muito fofo. O terapeuta que estava ensinando, super didático, ele é professor, nossa, botou, muito bonitinho, material super bem feito, super didático, sabe? Adorei, eu estava adorando fazer o curso. E aí fui fazendo o curso, tal, li tudo, aprendi muito com ele, e aí eu fui fazer as meditações, né? Eram 7 dias. Lá no 4º dia, cada dia tinha uma. No 4º dia, eu estava assim, com os olhos fechados, eu só vi um arcturiano, lá longe. E aí ele vem volitando assim na minha frente, né, paradinho, né, com aquela túnica branca, veio, pá, parou aqui assim, ó, ficou assim, ó, eu fiquei dessa distância aqui dele. Eu olhei, eu senti uma energia tão ruim que eu abri o olho na hora, eu falei, isso não é um arcturiano. Aí eu já chamei o Sherman, isso é um arcturiano? Ele falou, tranquilidade, né? Não. Eu falei, Sherman, isso é um reptiliano? Ele, sim. Aí eu fui pra trás. Falei, cara, é um reptiliano se passando por arcturiano? Sim. Eu fiquei 1 semana em estado de choque. Aí eu entendi. Por quê? Porque não tinha um ancoramento com um desses seres da 12ª dimensão. Então, muita gente, às vezes, acha que está se conectando com um arcturiano, com um pleiadiano, com um siriano, e não está. Está se conectando com um draconiano. E não sabe. Olha que horror que esses caras fazem com a gente. Aí outro dia eu atendi uma cliente, e aí eu comentei essa história com ela, ela virou e falou assim, aconteceu isso comigo, eu só descobri porque eu olhei para o pé. Na hora que eu olhei para baixo, eu vi o pé. Era um arcturiano com um pezinho verde lá, meio marronzado, cheio de garra. Eu falei, então, gente, por favor, qualquer processo de desdobramento que vocês forem fazer, não façam sozinhos. Peçam a proteção de um arcanjo. Gabriel, Rafael, Gabriel, o que vocês quiserem, sempre peçam a proteção de um arcanjo, porque é nesse momento que a gente está desdobrado, que eles se aproximam da gente, ganham a nossa confiança, e é ali que eles sequestram um dos nossos corpos sutis, e quando isso acontece, você vai ter, a gente tem 7 corpos sutis dentro do nosso corpo espiritual, né? E aí eles pegam o nosso mental, eles aprisionam, ou o nosso emocional, e isso vai trazer uma série de problemas na nossa vida. A pessoa fica agressiva, entra em depressão, a cabeça parece que não funciona, entra no processo de procrastinação, confusão mental, a pessoa entra num desânimo, no processo de letargia, não quer mais saber nem de tomar banho, porque tem um corpo sutil sequestrado ali, que foi aprisionado. Quando você passa por esse processo de desdobramento e não tem um ancoramento, vem e eles fazem um clone seu, um clone. E eles te colocam numa outra dimensão. Então a gente tem que ancorar. Vamos lá, sonhei com um ser todo azul deitado. Estava como se estivesse dormindo, cabeça bem grande. Pode ser um dos tipos de andromedanos, dizem que é azul, né? O Sherman que eu contacto, ele é branco. Branco assim, feito papel sulfite. Bem alto. Mas eu já vi algumas imagens de andromedanos de pele azul. Pode ser também. Tá? E então, a única coisa que eu peço, por favor, qualquer processo multidimensional, se conecta aí, se ancora com um arcanjo que eles vão proteger você. Eu sabia que era eu. Pode ser também, um desdobramento.
muitas pessoas, né, têm origem de outros planetas, né, origem estelar. Nem todas as pessoas, tá? Então, assim, eu já vi algumas pessoas dizendo, somos todos originários de Capela. Não, não somos. A gente tem inúmeros planetas, galáxias, estrelas. Todo ser humano é de fora do planeta. Não. Tem ser humano que a única vivência que teve, todas as encarnações passadas, foram aqui na Terra. Eles são terráqueos, que a origem espiritual é terráquea, ou seja, nunca saiu aqui do planeta. Essas pessoas são as que têm mais dificuldade em acreditar em reencarnação, em disco voador, esses fenômenos, né, todos multidimensionais, místicos e magísticos, porque elas nunca tiveram essa experiência fora aqui do planeta. E essa encarnação que nós vivemos em particular é uma encarnação muito especial, porque a gente está começando a se lembrar da nossa origem, de quem somos nós e qual é a missão que a gente tem aqui nesse planeta. E essa encarnação também é muito abençoada. Por quê? Porque a gente está tendo a oportunidade de resolver todas as nossas questões kármicas. Porque até então, a gente precisava de uma encarnação, cada encarnação servia para ajudar a gente a resolver um problema. Então, eu encarnava aqui para resolver o problema da outra encarnação e acabava criando outro e assim sucessivamente. Agora não, a gente está aqui sempre para poder, principalmente a partir de 2020, todas as nossas dívidas de vidas passadas, elas vão cair no nosso colo e a gente vai ter que resolver. Mas como é tudo de uma vez, então vai vir tudo de uma forma muito leve, muito sutil, para a gente poder ascender. E aí a gente está começando a descobrir coisas de vidas passadas, nossa essência, tá? E assim, é muito legal você saber que era você. Isso é muito bacana, você já sabe que você é dessa raça aí. Como faço para atender em consulta? Depois tem o meu site, Estrela de Sherman, que está na minha bio, e aí depois lá no site tem o WhatsApp, aí você me chama lá no WhatsApp, tá bom? Que aí a gente conversa lá e eu falo para você direitinho. Fala sobre essa divulgação dos ETs no mar. Olha, eu não tenho muitas informações sobre as formas de vida subaquáticas, né? Não tenho, porque eu me conecto mais com os de fora. Mas eu sei que existem cientistas, né? Eu tive contato há um tempo atrás com a minha dentista, e ela tinha contato. E eles são cientistas muito voltados para a área da saúde, são grandes pesquisadores. Existem laboratórios nessas fossas abissais para ajudar na questão de saúde. Inclusive, são esses seres, a informação que eu tive do Sherman recentemente, é que esses seres é que ajudam, até através da tecnologia deles, a dissolver um pouco do plástico que a gente joga no mar. Você acredita nisso? Que eles estão trabalhando, inclusive, para dar um jeito no lixo que a gente joga. Olha como a gente destrói o planeta, né? E outra civilização tem que ir lá para poder limpar a coisa que a gente fez, né? E eu fiquei até brava outro dia quando eu descobri que tem não sei quantas toneladas de lixo em Marte. Eu falei, pelo amor de Deus, os caras saem daqui da Terra, vão para Marte para deixar lixo espacial lá? Já não basta a atmosfera do nosso planeta cheia de lixo espacial? Porque os caras sabem construir satélite, antena, um monte de coisa, mas trazer de volta ou criar algum processo de dissolver, de destruir, eles não sabem. Marte está cheio de lixo lá. Eu falei, meu Deus do céu. Eu fico chateada. Agora, esses seres, voltando para os seres que estão aqui no mar, eles são os mais avistados, as naves dele, pelo exército americano. Porque eles têm aqueles porta-aviões, e então eles estão sempre fazendo, né? É sempre quando eles estão fazendo treinamento militar. E é isso que eu tenho percebido nas conferências, né, nessas que eles têm feito no Senado americano, né, fizeram uma semana passada, falando sobre os OSNIs, né, que não OVNIs é voadores e OSNIs é subaquáticos, né, então é objetos subaquáticos não identificados. Eles dizem que eles saem muito ali, né, e eles vêm, tanto que a maioria dos registros, principalmente da Marinha, a maioria dos avistamentos é feita pela Marinha, né, porque eles saem bastante ali se eu não me engano, ali na costa, no litoral da Califórnia, de vez em quando aparecem umas fotos aí do Google, que tá tudo borrado já, né? Quando o Google Maps tá borrado ou o Google Earth tá borrado, é porque ali tem coisa de extraterrestre. E ali no fundo tá tudo borrado, ali bem na costa ali da Califórnia, tá? Que é mais ou menos ali que eles têm essas bases, que tem sempre esses testes que eles fazem aí, o exército americano, tá?
Qual a agenda para eles se revelarem para o mundo de vez? Então, Apolo, o que acontece? Foi o que eles disseram. Pode ser daqui a 5 dias, 5 meses, 5 anos ou 50 anos. Não depende só deles, depende mais da gente do que deles, tá? Porque quando eles aparecerem, isso vai mexer muito com a civilização humana. E por incrível que pareça, foi o que eu disse agora há pouco, toda a civilização está baseada no cristianismo e na Bíblia. Independente da religião que você siga, se é ateu ou não, a Igreja Católica, durante quase 1000 anos, 980 anos mais ou menos, teve esse processo de inquisição e distorceu toda a história daqueles livros sagrados. Então, todos aqueles relatos que tinham de extraterrestre nessas escrituras foram todos apagados, né? Toda a história de Jesus Cristo também foi apagada. Então, a hora que extraterrestre aparecer, vai ser o caos. Imagina a quantidade de pessoas que seguem o cristianismo, independente da vertente religiosa, se é evangélico, se é espírita, se é umbandista, se é protestante, católico. Você imagina a hora que falarem que não é nada daquilo. Vai gerar uma revolta muito grande. Então, precisa primeiro ir falando sobre os extraterrestres, tá? As informações precisam primeiro as pessoas entenderem e aceitarem que eles existem, que essas naves que aparecem não são fenômenos óticos, que essas naves que estão aparecendo não é questão de espionagem de outro país, né? Espionagem militar, que isso não é nesse sentido. A hora que as pessoas se conscientizarem que extraterrestre é um fato, é uma realidade, que eles fazem parte da vida humana, aí eles vão poder aparecer. Mas eles estão pressionando, sim, as pessoas e os governos para fazer esse tipo de revelação. Aos poucos está indo. Devagar, não está mais devagar como antes, só que a mídia grande de massa ainda não está falando muito nesse assunto. Mas a CNN tem noticiado uma outra coisa, a única mídia maior que tem aparecido ultimamente é a CNN, já é alguma coisa. Mas assim, está tendo um movimento muito grande dos governos, então primeiro as pessoas precisam entender que extraterrestre existe. Aí sim, eles vão poder aparecer e as pessoas vão começar a ter uma aceitação melhor. Mas enquanto continuar uma coisa muito distante, meio filme de Hollywood, eles não têm condições, porque senão vai ser o caos a hora que eles aparecerem aqui na Terra, tá? Então depende mais da gente do que deles. Mas que eles estão pressionando, eles estão. Muito. Porque tem muita gente contatada de poder, né? Seja nas Forças Armadas, seja no próprio Vaticano, governos de países de grandes potências, todos sim são contatados diretamente. E não é... Eles ficam frente a frente mesmo com esses extraterrestres e conversam. E aí é de diversas raças, desde o reptiliano, que dá essa tecnologia dúbia, até pleiadianos, até andromedanos, até diversas raças, e eles estão sendo pressionados, sim, a começarem a revelar as coisas, tá? E a gente vê essas audiências, né? Esse ano foram 2 audiências públicas no Congresso americano, 2 audiências públicas no Congresso mexicano. Aqui no Brasil já tem lei sendo... Está no Senado para aprovação decreto de lei, justamente para transparência cada vez maior sobre esses fenômenos OVNIs. A gente já tem na Biblioteca Nacional, né, disponibilizado arquivo público, 600 documentos disponibilizados sobre avistamentos de OVNIs, e ali é bem legal, se você puder entrar, entra. Tem relatos do ET de Varginha, Operação Prato, tem A Noite dos OVNIs, vários áudios de pilotos, não só da Força Aérea, mas de aviação civil. Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha lá, tem muita informação interessante. Se o governo está disponibilizando, é porque tem coisa aí, né? Eles podem intervir sobre as guerras, não só podem, como já estão, tá bom? Então, assim, em relação ao Oriente Médio, eles pedem o seguinte: não tomem partido, né? Eu falei agora há pouco, logo no começo da live, para não tomar partido, porque o que a gente vê não é 1% do que de fato está acontecendo. E então, que essa questão é muito antiga, milênios e mais milênios, tá? E em relação ao que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia, eles falam, isso aí é do ego humano e eles precisam começar a trabalhar essa questão do ego. Em relação a uma guerra nuclear, que eu acho que é o que mais interessa aí pra gente, para ficar tranquilo que eles podem até disparar um míssil, mas esse míssil não vai causar maiores estragos, não, tá bom? Porque eles vão absorver toda a energia nuclear, porque isso acaba comprometendo não só o planeta Terra, na parte da superfície, mas as outras regiões, né? Os intraterrenos, os subaquáticos e também as outras dimensões. Obrigada, Saulo, pela rosa.
O que seria essa mudança na Terra que tanto falam? Vamos viver melhor sem morrer de trabalhar? Essa mudança, os ETs têm poderes especiais, eles têm, olha só que interessante, né? Eles não têm poderes especiais, eles simplesmente, vou tentar deixar de uma forma mais simples. Essa mudança que a gente tem, que a Terra está passando, ela já está passando, inclusive, é uma mudança de dimensão. Para entender, nós estamos na terceira dimensão, é a dimensão que a gente vive, mas nós transitamos pela quarta dimensão. O que é a quarta dimensão? É a dimensão espiritual. Nós, seres humanos, somos formados por 2 corpos, um corpo físico e um corpo espiritual. Essa é a nossa constituição, tá? 2 corpos. E o que acontece? Quando a gente morre ou está dormindo, passa por um processo de desdobramento, a gente vai para a quarta dimensão. É a dimensão do nosso corpo espiritual. Os extraterrestres, eles habitam, a maioria, né? Tem alguns de terceira dimensão, que é tipo ET de Varginha, seria a terceira dimensão. Mas a maioria, eles são da quarta dimensão, que é a dimensão do nosso corpo espiritual. Esses seres que habitam uma quarta dimensão são seres involutivos, que seriam reptilianos, draconianos, os Greys, que tanta gente sonha com Grey, é um ser involutivo, mas nós temos seres da quinta dimensão, ou seja, o que diferencia esses seres da gente é que eles já não têm um corpo físico, eles são somente um corpo espiritual. A partir da quarta dimensão é somente um corpo espiritual. E o que vai fazendo esses seres ascenderem, trocarem de dimensão, é a evolução da consciência. Quanto mais evoluídos consciencialmente, menos densa é a matéria, seja ela espiritual. Nosso planeta está passando por esse processo de transição porque a nossa matéria corpórea já está ficando menos densa. Se a gente tivesse um aparelho para medir a densidade da matéria hoje do ser humano e comparasse a densidade da matéria há 10 anos atrás, a gente iria ver que tem diferença. Se comparasse com de 30 anos atrás, mais diferente ainda. Então, algumas pessoas mais sensíveis começam a escutar zumbidos, começam a ter alguns distúrbios físicos, porque o nosso DNA está mudando no nosso corpo físico. E para quê? Para poder a gente conseguir ascender para a quinta dimensão. A quarta, a gente não precisa ir para a quarta porque a gente já transita por ela, quando a gente está dormindo, por exemplo, ou quando a gente morre. Então, para a gente poder ir para a quinta, a gente precisa se desprender desse corpo físico, tá? E essa ascensão para a quinta dimensão depende do nosso despertar da consciência, que a gente fala, sair da Matrix, tirar o véu da ignorância, entender que existem outras coisas, outras formas de vida, e pensar mais no coletivo, não tanto no individual. Então, esses poderes especiais que esses extraterrestres têm são poderes que nós também temos, só que foram bloqueados. Por exemplo, eu me comunico com o Sherman, com os extraterrestres, pela telepatia. Mas, eu sou uma pessoa especial? Não, eu não sou especial. Eu não sou diferente de ninguém que habita aqui na Terra. A única coisa que eu fiz foi trabalhar a minha espiritualidade. Comecei pela espiritualidade, fui trabalhando, fui estudando e eu desbloqueei a minha glândula pineal, que todos nós temos. É um órgão que tem e que a gente simplesmente parou de utilizar, tá? Então, ele cristaliza, não só com essa questão do não uso, mas também na nossa alimentação. Então, a carne vermelha, cigarro, álcool, embutidos, industrializados, remédio, vitamina, todos esses condimentos não naturais, né, conservantes, corantes, tudo isso, a própria água que a gente toma, que tem o flúor, a pasta de dente com flúor, tudo isso vai cristalizando a nossa pineal. Então, a gente tem que descristalizar essa pineal. Quando a gente descristaliza, a gente começa a resgatar algumas capacidades que a gente são da natureza humana e quando consegue se conectar com esses seres, tá? Então, na realidade, eles não têm poderes especiais, eles simplesmente não têm esses bloqueios que a gente carrega. O umbral fica na quarta dimensão, né? Já fui várias vezes lá em projeção, mas eram lugares legais. Então, a quarta dimensão, a gente tem que entender da seguinte forma, tenta imaginar um gráfico, né? Então aqui você tem o eixo X e aqui você tem o eixo Y, não é isso? Então tenta imaginar o nível 0 como a gente aqui, acordado.
nosso plano. E aí você tem o eixo +1 e o eixo -1. O que seria o eixo +2 e o nível -2? +3 e o -3. Tudo que tem acima tem abaixo. É inversamente proporcional. Então, o umbral seria o eixo, seria o -1. E aí você tem algumas cidades espirituais que seriam o +1, que a gente, com as mais famosas, seriam tipo assim, Nosso Lar, Aruanda. São cidades espirituais no +1. E o umbral, né? As zonas umbralinas seriam o -1. Então, no -1 ficam aqueles espíritos que estão ali ligados com a negatividade. E no +1 seriam as cidades espirituais positivadas. E no -1, as negativadas. E a gente tem 7 níveis abaixo e 7 níveis acima dentro da 4ª dimensão, só de cidades espirituais. Quanto mais acima essas cidades espirituais, mais evoluídos os seres humanos que estão ali. E quanto mais abaixo essas cidades espirituais, mais negativados. Chega uma hora que eles chegam até o perispírito totalmente deformado, não tem nem mais a forma humana, tá bom? E em ambos os lados, ambos os polos, tanto no positivo quanto no negativo, todos estudam muito, tá bom? Só que uns estudam para evoluir para o bem e outros estudam para evoluir para o mal, tá? Então, esse local que você foi, que era um local legal, não é um umbral. O umbral é no -1. Então, você deve ter ido para alguma colônia espiritual aí, que era um lugar legal, um lugar de luz, um lugar de grande ascensão. O umbral não costuma ser lugar legal, não. É um lugar meio esquisito. Descristalizar. Mas aí, como tomo água do filtro de barro, como faz para descristalizar? Eu acho que eu também uso filtro de barro, eu não tomo água mineral, não. Tem maior diferença, né? Porque vem naquele galão, fica com gosto ruim. Mas eu acho que eu não sei, mas eu acho que o próprio filtro já dá uma segurada aí nesse processo. Mas a água, vou ser sincera, dos males o menor, tá? O problema é a quantidade de conservantes que a gente ingere. É tudo. Tudo que você vai comprar tem conservante. Já reparou? Você não encontra mais alimentação natural. E mesmo quando você vai comprar uma salada, eu vou comprar uma salada, vou me entupir de legume. E o que tem de agrotóxico naquele trem? Então, assim, é bem difícil mesmo, mas o que a gente tem que fazer é consumir o menos possível de alimento industrializado e reduzir também o consumo de carne vermelha, tá? Qualquer tipo de carne vermelha, tá bom? Porque a carne vermelha traz muita energia negativa, sim. Boa noite, Guilherme. Namastê para você também. Tá? A carne vermelha, dependendo do tipo do abate, eu não consigo mais comer carne de vaca, tá? Eu não sou vegetariana, mas eu reduzi muito, né? Eu consumo hoje, tipo, 400 gramas de carne por mês, de frango, de peixe. Mas a carne vermelha, quando eu como, eu sinto o gosto da morte da vaca. Não sei te explicar, não sei te descrever, mas eu morto, eu sinto o gosto de morte. Aí eu já nem como mais. O câncer e outras doenças são tudo mental? É emocional. Tá bom? É o emocional. E entenda que é bem complicado falar do câncer, né? Porque é mais do emocional e muitas vezes esse emocional é um gatilho da situação que a pessoa está vivendo hoje, que desencadeou todo esse processo de mágoa, de dor. Toda essa vivência que ela teve hoje, ela está relacionada com vivência de vidas passadas. Então, às vezes acontece uma coisa aqui nessa existência que talvez, se ela fosse só um fato isolado, talvez não desencadeasse tantos problemas. Mas essa coisa acontece e ela funciona como um gatilho e traz todos os sentimentos associados de sofrimento e dor de outras vidas. Então, às vezes um trauma dessa vida, um problema dessa vida, acaba desencadeando um câncer, mas não é porque é só dessa vida, essa dor, essa mágoa, esse sofrimento, é porque essa dor, ela é um gatilho de todas as dores que ela vem sentindo há 2, 3, 4 encarnações, tá? Então, é importante a gente entender que o local onde esse câncer está alojado, ele também está relacionado com muita coisa de sentimento. Cada parte do corpo, né? O corpo fala, né? O corpo reflete o tipo de doença que você tem. Então, você precisa prestar atenção nisso e entender que órgão está relacionado com qual sentimento. Tá? Então, assim, às vezes é importante, a gente não pode enxergar só aqui, né? Outro dia eu estava até falando, eu falei, meu Deus do céu, as pessoas acham que a gente não se lembrar das vidas passadas é um benefício, que eu não me lembro das vidas passadas, é um presente divino. Pelo amor de Deus, tira isso da cabeça, isso não é divino não, isso não é de Deus, tá? Não lembrar de vida passada é a pior armadilha
que existe na face, que fizeram com o ser humano. E quando você vai estudar esse processo de karma, você descobre lá na ponta que quem criou tudo isso foram uns seres chamados arcontes. Arcontes são os seres mais temidos do universo. Até os draconianos, que comandam os reptilianos, que comandam os Greys, os draconianos se submetem aos arcontes. Quando a gente pega aquele desenho da roda de Sansara, você vai ver aqui a roda do karma, você vê o desenho de um dragãozinho segurando a roda do karma ali com os dentinhos. Aqueles seres são os arcontes. E eu falo, né, a gente tem que enxergar. Não lembrar da nossa vida é a pior coisa que tem. É um castigo que não tem tamanho. E isso não é de Deus, é dos arcontes. Minha mãe vive todo mês fazendo exame, comendo, procurando doenças. Eu já mandei ela parar com isso. E olha, agora que a gente está nesse poder da cocriação, eu até gravei um vídeo, eu coloquei, acho que aqui no TikTok, é o poder da cocriação. Foi uma mensagem que eu recebi do Sherman, tá? Ele falando exatamente sobre isso. Tudo aquilo que a gente pensa, fala e sente alinhados vai virar verdade. Vai se manifestar na nossa vida de uma forma muito mais rápida. E isso tanto faz, se é pro lado bom ou se é pro lado ruim. Então a sua mãe tem que vibrar ao contrário. Saúde, tranquilidade, que aí as coisas vão dar super certo, tá? Na verdade, as crenças que nos limitam. Existem técnicas para isso? Para descristalizar a pineal? Eu fiz uma meditação, tá? Tem meditação própria para isso. Eu gravei uma meditação para descristalizar a pineal e eu coloquei no meu canal do YouTube, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha lá, que é uma meditação que eu fiz exatamente para isso, para ajudar nesse processo de descristalização da pineal. Na verdade, as crenças que nos limitam. Verdade, a gente tá... É muita crença que a gente carrega. Crença familiar, crença social, crença religiosa, e aí muitas vezes acaba se transformando numa crença pessoal, né? E a gente precisa... Essa parte mais difícil, né? A gente quebrar formas de pensar. É bem difícil isso. A gente precisa começar a se conectar com o polo positivo. Então eu falo assim, se você precisa de amor, se o seu ponto fraco é sobre amor, então começa a ler livros que trazem mensagens de autoestima, trabalhar a sua autoestima, trabalhar o seu amor próprio. Se o seu problema é financeiro, é profissional, começa a ler livros que ajudam nesse sentido. Você tem vários autores legais, você tem o Napoleão Hill, tem o Bob Proctor, tem um monte de livro. Então a gente tem que se conectar na energia daquilo que a gente precisa. E quando a gente pega livros, esses autores, por exemplo, esses autores que estão escrevendo sobre um livro de prosperidade financeira, por exemplo, ele foi a campo, ele foi conversar com um milionário para entender como esses caras pensam. E na hora que ele estava fazendo aquela pesquisa, ele estava conectado com essa energia, captando o pensamento desses caras. E esses livros viraram best-sellers, geraram muito dinheiro. Ou seja, é uma fonte de prosperidade. Então, leia o livro que você vai ter prosperidade na sua vida. A lógica é simples. E de tanto ler, chega uma hora que você acaba tendo que mudar o seu padrão mental. A facilidade agora é que esse poder de cocriação, que antes você tinha que fazer o mesmo exercício 30 dias, um mês, 40 dias para ter o resultado, agora em 1, 2 dias você consegue. Quem tem a glândula pineal já mais descristalizada, você mentaliza de manhã, dali a 2, 3 horas o negócio já tá acontecendo, tá nessa velocidade, gente. Então, assim, faz meditação, descristaliza a pineal e se conecta com coisas que vão trazer coisas positivas, coisas edificantes, porque elas de fato estão acontecendo, tá? Instala o vórtice da prosperidade aí que eu ensinei, que vai dar tudo certo. Apolo, comecei a agradecer todo dia por tudo, minha vida mudou e minhas crenças também. Exatamente, Apolo. A gratidão é maravilhosa. A receber uma coisa boa, por mais simples que seja, agradeça, que você vai estar trazendo mais coisas. Conheço uma terapeuta que trabalha com as energias dos dragões e a energia que boa ela conhecimento. E o AMP, eu não sei o que é isso. Dragão são maravilhosos, tá? Eu também tenho um dragãozinho aqui. Trabalho com a energia dos dragões também. E é bom lembrar que dragão é uma coisa, draconiano é outra, tá bom? O draconiano é uma raça híbrida de seres humanoides com dragões. E dragões são seres celestiais. Os dragões ajudaram na formação do universo. Tanto que quando a gente pega aquelas culturas orientais, aliás, aí você vai na China, por exemplo, no Japão, eles fazem o dragão do verão, né? O dragão da primavera. Quando você pega
aquelas famílias antigas, elas têm o brasão, né? O que tem no brasão? Um dragão. Então, a gente não pode misturar dragão com draconiano, tá? São seres diferentes e os dragões são maravilhosos, são incríveis, são seres de grande potência, são maravilhosos, maravilhosos mesmo, tá? De muita energia mesmo. Agora sim, consegui entender, fazia confusão com draconianos. É muito porque o nome é parecido, né? Mas é diferente, tá? Os dragões são seres de muita luz, tá bom? Eles fazem parte da criação divina. E São Jorge, né, tá ali matando um dragão, mas na realidade não seria o dragão, seria um draconiano que ele tinha que estar matando, porque São Jorge é da mesma linha de atuação de Arcanjo Miguel, né? E os draconianos, olha que louco, né? A gente tem tantos vestígios da verdade na forma de lendas, né? Os draconianos habitam a lua, e São Jorge, que é Arcanjo Miguel, está matando o dragão, um draconiano na lua. Tá? Então, assim, a gente tem que começar a associar as coisas, abrir o olho, ler bastante e associar. Pensei que dragões eram do mal. Não, não são. Tá? Eles são potências, são forças incríveis, geradoras de vida. Tá? Então, não mistura, tá? Quem é do mal é o draconiano. E eu não vou falar nem que é do mal, tá? Porque eles são da quarta... Eu achava que eles eram malvados. E aí, um dia... Eu perguntei pro Sherman, eu falei, Sherman, eles são ruins, eles fazem isso com a gente. E aí o Sherman só virou para mim e falou assim, vocês são da terceira dimensão e eles são da quarta. Aí eu fiquei assim. Ele reflita. Eu falei, cara, eles são maus e estão acima da gente? O que acontece? Aí eu fui pesquisar, fui estudar reptiliano, fui estudar Grey, fui estudar draconiano, fui estudar todas essas raças. Sabe qual é a diferença deles pra gente? É que eles podem, os draconianos, por exemplo, eles dizimam civilizações inteiras. Eles acabam com a civilização de um planeta inteiro. Mas um draconiano não mata outro draconiano. Um reptiliano não mata outro reptiliano. E olha o que a gente faz. Os draconianos que estão morando aqui no planeta Terra vieram antes quando eles vieram para cá, tinha aquilo que eu vou chamar de terráqueos, que não é nem de perto o que a gente é hoje, foi antes da época do Homem das Cavernas. E eles foram a primeira civilização mais inteligente que veio aqui para o nosso planeta foi a dos draconianos. Então, que todos nós temos DNA draconiano, porque eles misturaram o DNA deles com um desses humanoides que haviam aqui, desses terráqueos. Então, todos nós temos DNA draconiano, reptiliano. Mas eles preservam o nosso planeta. E olha o que a gente faz. Se você pegar um ser humano e jogar no meio de uma civilização, qualquer planeta aí de quinta dimensão, até no meio dos dragões, é capaz deles saírem correndo. Porque o que a gente faz com a gente mesmo é absurdo. Eles não fazem. Por isso que eles são mais evoluídos do que a gente. Tá bom? Sonhei com um dragão olhando para mim. Se fosse um dragão mesmo com essas caras, com aquela cabeça grande, né? Tipo do Harry Potter. É Harry Potter, né? Que tem um dragão. Fica tranquilo, tá? Fica tranquila. O dragão a gente pode chamar que é um dragão de poder aí, tá? Se não for um draconiano, tô falando que é um dragão mesmo. Aí você pode ficar super tranquila. Ele tá cuidando de você, tá? E lembra, a gente já teve tantas vidas nesse planeta e a gente não se recorda das nossas encarnações. Quem sabe você já não trabalhou com dragão aí, não tá sabendo e não se lembrando, e ele tá ainda guardando, zelando, ajudando você, tá? Você escuta a voz do Sherman? Às vezes sinto que converso por telepatia. Não, eu não escuto a voz dele porque ele fala um outro idioma e eu não sei nem que idioma que é esse. Então é por telepatia, tá? Então ele passa mensagem para mim, tudo por telepatia. Eu não escuto a voz de nenhum deles. Nem do Sherman, nem do Ashtar Sheran, nem dos seres aí que eu vejo. É tudo por telepatia. A mensagem já vem traduzida para mim, tá? Fiquei em dúvida se era energia boa ou ruim. Aí é complicado, né? Quando a gente fica com o coração em paz e fica leve, é porque é energia boa. Se é uma energia confusa, é porque, entenda o seguinte, energia ruim a gente sente de espírito humano, de obsessor, tá? Quando você pega, eu sei disso porque eu já senti a presença de draconiano, não de dragão, tá? De draconiano. E a energia deles não é ruim, tá bom? A energia deles é densa, é esquisitíssima, tá? Se foi uma energia esquisita, densa, pesada, não tem relação com maldade, é densidade, aí não é um ser involutivo,
tá? Quando a energia é negativa, você sabe, de maldade, aí é obsessor, é humano, porque maldade é do ser humano, tá bom? Também sonhei com uma nave, havia várias macas de vidro e estavam extraindo as memórias. Aí é complicado, hein? Aí é complicado. Antes eu sonhava com muitas naves, memórias de pessoas nas macas. Então, essa questão de maca me deixa muito complexo, porque às vezes eles fazem clone, às vezes eles fazem experimento, às vezes eles tiram óvulos, enfim, às vezes pode ser de cura, enfim, aí tem que ver como você tá a sua vida depois disso, né? Se a sua vida estiver ótima, em todos os sentidos, incrível, mas se tiver alguns pontos aí pegando, fique esperta, tá? O dragão, acho que era bom sim, sentir proteção, tá vendo? Porque o dragão era já velho amigo seu. Você não lembra dele, mas ele lembra de você. Espero que tenham gostado aí, que eu tenha compartilhado coisas boas aí com vocês também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa pra mim aí em algum dos comentários, tá bom? Que eu sempre tô olhando e sempre que dá eu respondo. Procuro responder, eu não digo 100%, mas pelo menos 90% dos comentários eu respondo todos, tá? Eu gosto bastante de falar com vocês, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Beijo enorme no coração. Fiquem com Deus, viu? Beijo, tchau.